Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos refletir na palavra do Senhor. Eu te convido a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 35. Lucas 14, do 25 ao 35. Lucas 14, do 25 ao 35. Nossas crianças já desceram, vão ter um tempo lá, tempo de culto na linguagem deles também. Amém? Todos encontraram? Vamos ver com fé a palavra do Senhor. Versículo 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para um monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco mais uma vez. Eu oro, Senhor, com o coração aberto diante do Senhor, que tudo o que for falado aqui seja a tua palavra seja meditada, a tua palavra direcione e dirija a nossa vida nesse momento. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Ao longo da história, nem sempre o grande número de cristãos significou a presença de verdadeiros discípulos. Depois de Constantino, por exemplo, quando o cristianismo deixou de ser perseguido e passou a ser favorecido pelo Império Romano, multidões passaram a se identificar como cristãos. Muitos abraçaram a fé, muitos vestiram a camisa do cristianismo, mas não por amor verdadeiro a Jesus, mas porque era conveniente, era aceitável e até mesmo era vantajoso, já que o Império Romano abraçou o cristianismo, era muito viável e confortável que as pessoas também abraçassem o cristianismo. Em nossos dias, a coisa não é nada diferente daquele momento. Quando a fé cristã ela se torna culturalmente atraente, ou quando pessoas influentes e famosos se declaram cristãs, muitos acabam seguindo essa tendência, sem jamais terem sido transformados verdadeiramente pelo Evangelho. Teve uma época, alguns tempos atrás, que estava na moda jogadores de futebol se tornarem cristãos e colocarem faixas na cabeça, escrito 100% Jesus. E isso acabou atraindo um monte de gente também para ir para as igrejas evangélicas onde estavam esses jogadores de futebol. E vai ser assim sempre.
em muitas das nossas eras, durante muito tempo. Nem todo o que veste a camisa escrito Jesus tem Jesus verdadeiramente dentro do seu próprio coração. Então tem uma pergunta que permanece: o que realmente significa pertencer ao reino de Deus? O que significa pertencer ao reino de Deus? No texto de hoje, Jesus nos confronta com uma verdade que é desconfortável, porém ela é necessária. Fazer parte do reino é muito mais do que admirar a Jesus Cristo ou identificar-se como cristão. Fazer parte do reino é ser pertencente ao reino, é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Mas e agora? Como saber se verdadeiramente nós somos discípulos ou se somos apenas um admirador de Jesus? Como discernir se pertencemos verdadeiramente ao reino ou apenas seguimos uma tendência religiosa? Então nós vamos refletir sobre isso durante essa pregação. E a primeira marca que Jesus trata nos versículos 25 a 27 é exatamente essa. Cristo exige o primeiro lugar no coração do discípulo. Cristo exige o primeiro lugar no coração de quem é um verdadeiro discípulo. Mantenha sua Bíblia aberta, vai acompanhando o texto ao longo da exposição da palavra de Deus. Vamos refletir no que Jesus tem para nos ensinar a partir da palavra dele. Jesus está caminhando para Jerusalém. Desde o capítulo 9, versículo 51, Jesus resolutamente ele decide ir para Jerusalém, ele caminha para a cruz. E ao longo dessa jornada, ele vem ensinando sobre a natureza do reino. No domingo passado, nós refletimos sobre a mesa do reino. Aquela parábola tão importante que Jesus mostra que muitos rejeitaram o convite de Deus e aqueles que nada tinham, aqueles que jamais poderiam entrar naquele banquete por conta própria, aqueles que não tinham condições de sentar à mesa por méritos próprios, foram graciosamente convidados para estar na mesa naquele banquete. Só que agora Jesus está diante de uma grande multidão. Jesus faz algo surpreendente aqui. Ele se volta para a multidão e deixa claro que pertencer ao reino não é para qualquer um, porque tem um alto custo. E nem todos querem pagar esse alto custo de pertencer ao reino. A cena é significativa. A multidão o acompanhava, fascinada pelos milagres que Jesus estava fazendo, fascinada pela popularidade que Jesus vinha tendo ali na sua jornada, e tinha uma expectativa muito grande de ver a vitória de um reino, mas que era um reino terrestre. Mas Jesus nunca se contentou em ter perto dele apenas admiradores. Ele sempre buscou discípulos que fossem verdadeiramente seguidores de Jesus. Por isso, em vez de alimentar a expectativa daquela grande multidão, essas expectativas erradas que eles tinham, Jesus começa a expor as exigências do reino. Ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, não tem nada comigo, não pode ser meu discípulo. É preciso abrir mão de coisas que são prioritárias, né? E essas palavras, elas chocaram o ouvido daquelas pessoas que estavam ao lado de Jesus e chocam o nosso ouvido hoje. Deixar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos. Não tem nada nesse mundo que é mais precioso do que a nossa família. E Jesus pede para colocar de lado, para se tornar discípulo de Jesus. Mas como que isso é possível? Se para nós hoje, que nós temos a convicção de quem verdadeiramente é Jesus, já parece difícil fazer isso, agora imagina para aquela multidão que era curiosa, que não entendia quem era Jesus, e aí chega Jesus e fala: você precisa deixar seu pai, sua mãe, seus filhos, seu irmão,
sua irmã, sua esposa e me seguir, porque senão você não pode ser meu discípulo. Imagina como que essas palavras de Jesus soaram ao ouvido daquela grande multidão que estava perto de Jesus. Irmãos, evidentemente, Jesus não está aqui ensinando que é para abandonar os familiares, né? Porque isso contradiria a própria palavra de Deus, que orienta, que exige, é um mandamento para honrar o pai e mãe. E também é um chamado bíblico para amar ao próximo, como se ama a si mesmo. Então seria contraditório se Jesus estivesse dizendo isso. Mas na realidade, a fala de Jesus era uma forma hebraica de dizer que o amor por Cristo deveria ser muito superior a todos os outros amores que se tinham na vida. Tudo que se ama, todas as pessoas que são importantes, tem que ser um amor em segundo plano, porque o amor a Jesus tem que ser prioridade no coração e na vida das pessoas. Em Mateus 10:37, Jesus esclarece o sentido disso. Ele diz: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Então tente entender o contexto daquele primeiro século. Essa afirmação ela era ainda muito mais radical do que é para nós hoje. A identidade das pessoas estava profundamente ligada às suas origens, à sua família. Para o povo judeu, o nome significava muito para a vida. E o contexto familiar era muito importante. A honra familiar era um dos bens mais preciosos que a sociedade judaica possuía. Então Jesus declara que nenhum relacionamento, nenhum vínculo familiar, por mais precioso que ele seja, ele pode ocupar um lugar que pertence apenas a Deus. Não é o conforto, a segurança, os planos pessoais ou a autopreservação que devem governar a nossa existência. O Senhor precisa ser o centro da nossa vida e da nossa adoração. Na prática, irmãos, isso significa que se a vontade dos seus pais está impedindo a sua obediência a Jesus, é a sua lealdade que precisa mudar de foco. Se o amor pelos seus filhos, o amor que você tem pelos seus filhos está ocupando no seu coração um lugar que pertence somente a Cristo, você precisa reordenar os seus afetos. Sabe por quê? Se eu coloco um filho, um pai, uma mãe, um marido, a esposa, em primeiro lugar no meu coração, antes de Jesus, eu estou colocando eles como ídolo no meu coração. E qualquer coisa ou pessoa que se torna um ídolo no meu coração, tira o lugar de Deus, que é o centro da nossa vida. E o Senhor não aceita uma adoração dividida. Se o seu relacionamento amoroso está exigindo concessões na fé, negociando as suas convicções ou afastando você da vontade de Deus, então esse relacionamento se tornou um concorrente de Cristo e não um instrumento para glorificar o nome do Senhor. Se a sua carreira, os seus sonhos, os seus planos pessoais estão exigindo que Cristo ocupe o segundo lugar, porque existem coisas mais importantes para fazer do que seguir a Jesus, é sinal que muitas coisas na vida estão fora de ordem e de lugar. Jesus aqui não está pedindo que nós amemos menos a nossa família, para nós nos tornarmos pessoas frias e insensíveis. O que Jesus está ensinando aqui é que nós devemos amá-lo tanto, amar ao Senhor de uma tal forma, que nenhum outro amor pode ser compatível com o amor que nós temos por Deus. Nem o amor de mãe, nem o amor de filho pode ocupar o mesmo tamanho e o mesmo lugar que o nosso amor para com o Senhor. Na realidade, é somente quando Cristo ocupa o primeiro lugar que nós aprendemos a amar corretamente e verdadeiramente as coisas e as pessoas dessa terra. Se o amor de Deus está em primeiro plano, nós vamos saber como amar verdadeiramente os nossos irmãos, o nosso cônjuge, os nossos filhos e até mesmo a nossa própria vida. Nós precisamos aprender a amar a Jesus
de forma verdadeira. No segundo momento aqui, Jesus acrescenta: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Nós estamos tão acostumados a ver cruz no templo, a ver cruz em Bíblias, a ver cruz em camisetas. Então, quando a gente fala de cruz, a gente vê uma cruz, qual que é a associação que a gente faz? Uma bela associação. Cristo morreu naquela cruz, no meu lugar, para me dar a vida. Não é isso que a gente pensa? Ou ao menos a gente deveria pensar? Só que nós precisamos olhar como aquela audiência de Lucas estava olhando. Quando Jesus diz: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus estava falando de algo muito mais doloroso do que nós falarmos sobre cruz hoje. Nós olhamos para a cruz e nós lembramos que Jesus nos salvou. A gente pensa no que nós fomos beneficiados por causa de Jesus ter estado naquela cruz. Mas nós não nos lembramos do sofrimento que foi imposto a Jesus naquele momento em que ele estava naquela cruz. Para nós isso é maravilhoso, mas para aquela multidão que estava ouvindo Jesus falar sobre isso, o impacto que essas palavras trouxeram para a vida deles era muito grande, era terrível. Para eles, a cruz não era um símbolo de fé, mas era um símbolo de humilhação, de sofrimento, de morte. Na realidade, para a cabeça do judeu que pensava nesse instrumento de tortura e morte que foi colocado ali pelo Império Romano, quando falava de cruz, o que vinha na mente deles era humilhação. Quem ia para a cruz é quem não tinha jeito mais para a sociedade. É quem tinha sido condenado à morte por causa de um crime que cometeu. É quem era menor, é quem era excluído, para quem não tinha mais jeito, para quem estava destinado à morte. Então, quando Jesus olha para aquele povo e fala: quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Imagina na cabeça daquela multidão que estava ao lado de Jesus, o que eles estavam pensando. Para eles a cruz não era esse símbolo de fé, né? Para os ouvintes de Jesus a cruz representava apenas vergonha, sofrimento e morte. Ninguém queria a cruz. Cruz era o instrumento mais humilhante de execução do Império Romano. Se eu perguntar para você, você queria a cruz para você? Para passar o que Jesus passou nela? Alguém estaria disposto a fazer isso? Eu acho que não, né? Era um sofrimento muito grande. E olha que para nós a gente nem tem essa visão clara acontecendo como eles tinham naquele momento. Jesus fala sobre carregar a cruz antes mesmo dele carregar a própria cruz. Na cabeça de Jesus, na mente de Jesus, estava claro o caminho que ele estava fazendo para Jerusalém e o que estava esperando por ele lá. Então ele fala em tomar a cruz e ele ainda não tinha tomado a sua própria cruz. Ele está caminhando para Jerusalém para entregar a sua vida. E o chamado que faz aos discípulos é o mesmo caminho que ele mesmo está percorrendo. Irmãos, o mestre não exige aquilo que ele próprio não estava disposto a fazer. Antes de chamar seus discípulos para morrerem para si mesmos, ele caminha em direção ao Calvário para morrer por nós. Aqui nós encontramos uma doutrina tão importante da palavra do Senhor, que é o senhorio de Cristo. Jesus exige uma lealdade que no Antigo Testamento pertencia exclusivamente a Deus. O Senhor tinha ordenado: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Agora Jesus exige esse amor para Ele próprio. Isso não é arrogância, é uma declaração da sua identidade. Quando Jesus se apropria do mandamento dizendo que era para amar a Deus
acima de qualquer coisa. E agora ele olha para os seguidores e diz: vocês precisam amar a mim acima de qualquer coisa. Ele está dizendo: eu sou Deus. E o Filho é digno da mesma devoção que é reservada ao próprio Deus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Ao mesmo tempo, esse texto, ele revela a natureza do verdadeiro discípulo. Que a salvação, ela é inteiramente pela graça de Deus. Nós não compramos o favor de Deus através das nossas próprias renúncias. Nós não garantimos o direito de sermos filhos de Deus por coisa que nós fazemos ou por coisas que nós deixamos de fazer. Nós não adquirimos o direito de sermos filhos de Deus porque nós somos bons ou porque nós fizemos algo tão bom que a gente merece uma medalha, uma placa, um troféu. Nós somos recebidos no reino porque Cristo pagou o preço da nossa salvação, da nossa redenção naquela dolorosa cruz. Mas a mesma graça que salva, ela também transforma. O Evangelho não produz consumidores religiosos, mas discípulos reais e leais ao Senhor. Cristo não deve ser um complemento da vida. Cristo, ele deve ser o Senhor da vida, o centro da nossa vida e da nossa adoração. Se nós olharmos para a palavra de Deus, desde o Éden, o problema do homem é um problema de amores desordenados, de amor colocado no lugar errado. O coração humano sempre insiste em colocar outras coisas no centro. Família, carreira, dinheiro, reputação, conforto, ou até mesmo a própria vontade. Mas a obra de Cristo, ela consiste justamente em restaurar a nossa adoração. Ela consiste em pegar a nossa vontade, o nosso desejo e direcionar verdadeiramente para aquele que é o único merecedor de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor. E por meio da cruz, o Senhor Jesus não apenas nos perdoa, ele nos reconduz ao lugar para o qual nós somos criados para estar e para fazer. Cristo, na cruz, ele nos justifica. O que ele faz? Ele pega um pecador miserável que estava condenado ao inferno e à morte, e porque ele é justo, ele transfere a justiça dele para cobrir o peso do meu pecado. E a partir do momento que eu sou justificado por Jesus, Deus já não olha mais para o meu pecado, mas ele olha para o Filho dele, crucificado, pagando o preço naquela cruz por causa da morte e do pecado que eu deveria estar sofrendo em cima de mim. Isso lança uma luz muito importante sobre o discipulado cristão. Nós carregamos a nossa cruz porque Cristo carregou a cruz primeiro. Nós não seríamos capazes de nos aproximar de um Deus que é santo se Cristo não tivesse tomado lugar naquela cruz em nosso lugar. Nós renunciamos porque ele se entregou por nós. Nós o seguimos porque ele veio nos buscar quando nós estávamos perdidos. O discipulado é custoso, mas a redenção foi infinitamente mais custosa para Cristo do que é para nós. A morte, a humilhação que Jesus passou foi muito mais dolorosa e pesada sobre ele do que é para nós. Nada que podemos fazer por ele pode pagar o preço do que ele fez por nós naquela cruz. Tudo que nós fizermos para Deus ainda é insignificante perto daquilo que Deus fez por nós. Nós estávamos condenados a viver eternamente longe de Deus e ele nos deu vida. A palavra de Deus diz que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. O Senhor nos comprou e pagou o preço da nossa justificação. Por isso, irmãos, essa passagem nos obriga a fazer uma pergunta importante, a refletirmos na nossa mente e encarar essa realidade com honestidade e mudar agora o que precisa ser mudado na nossa vida. Então a pergunta é a seguinte: quem ocupa o primeiro lugar no seu coração? Quem ocupa o primeiro lugar
no meu coração, de verdade, sem esconder, daquele que conhece e sonda até a intenção do seu coração. Quem ocupa o primeiro lugar na sua vida hoje? O que você mais teme de perder? Qual é a coisa ou a pessoa mais importante para você que você tem medo e você tem medo de perder? O que, se fosse retirado de nós, faria com que a nossa vida perdesse completamente o sentido? Muitas das vezes, aquilo que a gente mais teme em perder vai revelar aquilo que verdadeiramente a gente mais ama. E às vezes ama mais do que ama ao Senhor. Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas que eu acabei de fazer não for o Senhor Jesus, nós precisamos nos arrepender e mudar agora. Porque Jesus não está sendo a prioridade da nossa vida. Talvez o maior obstáculo para seguir a Cristo não seja uma perseguição aberta, mas prioridades colocadas fora de lugar na nossa vida e no nosso coração. Há pessoas que não apenas querem decepcionar familiares. Há pessoas que não querem perder a aprovação dos amigos, que não querem abrir mão de sonhos pessoais, que não querem abandonar certos pecados que têm ocupado lugar no coração antes de Jesus. Tem muita gente que quer a Cristo, mas não quer que Ele ocupe o primeiro lugar no seu coração. Jesus não aceita ser colocado ao lado de outras prioridades. Jesus quer a supremacia da nossa vida e do nosso coração. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Por isso que nós precisamos da ajuda constante do Espírito Santo, que está do nosso lado o tempo inteiro, nos convencendo do nosso pecado, da justiça e do juízo. Por isso que a nossa oração deve ser: Senhor, alinha as prioridades do meu coração. Senhor, ajuda eu a colocar o Senhor no centro da minha vida. Senhor, ajuda eu a abrir mão disso que eu tenho feito, que está desagradando ao Senhor. Senhor, me ajuda a amar mais ao Senhor do que a tal coisa ou a tal pessoa. Por isso que Jesus está dizendo: quem não abrir mão dessas coisas, dessas pessoas, por amor a mim, não é digno de mim. Quem não quer colocar o amor em primeiro plano no Senhor, não pode ser chamado de discípulo de Jesus. Seguir a Jesus nunca foi um chamado para uma vida confortável. É um chamado para morrer para si mesmo e para viver para a glória de Deus. O reino pertence àquele que reconhece que Cristo vale mais do que qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Cristo tem que ser o número 1. Então a pergunta não é se Jesus ocupa algum lugar na nossa vida. A pergunta deve ser: Cristo ocupa o primeiro lugar no meu coração? Porque somente aquele que ama Cristo, acima de tudo, pode ser verdadeiramente chamado de discípulo. Jesus deve ser amado acima de qualquer relacionamento. Jesus precisa ser amado acima de qualquer interesse. Jesus precisa ser amado muito mais do que a nossa própria vida. Antes de responder se você é discípulo de verdade, analise o seu próprio coração e veja se realmente é ele que ocupa o primeiro lugar na sua vida. E volte o seu coração para o Senhor ainda hoje. Na sequência, nos versículos 28 a 33, Cristo exige uma decisão consciente e calculada. Olha para o texto, para a palavra de Deus. Depois de mostrar que o discípulo deve amar a Cristo acima de todos os relacionamentos e acima da própria vida, Jesus prossegue com duas pequenas parábolas aí no texto. À primeira vista, elas parecem tratar de planejamento financeiro, de estratégia militar,
Só que, na verdade, elas revelam algo muito mais profundo do que isso. Ninguém deve seguir a Cristo sem compreender verdadeiramente o custo de ser um discípulo de Jesus. Por isso que Jesus pergunta: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios, os recursos para concluir? A palavra usada por Lucas aqui para calcular era empregada para contar pedras e seixos. A ideia é de alguém que se senta cuidadosamente para fazer as contas e para ver se tem recurso suficiente para concluir uma obra. O homem da parábola não é criticado por construir, mas por construir sem planejar. Ele lança o alicerce, mas não consegue concluir a obra. E o resultado é humilhante. Todo mundo começa a zombar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Essa é a primeira parábola que Jesus conta aí. A segunda parábola, Jesus segue a mesma linha de raciocínio. Ele pega um rei com 10.000 soldados, que percebe que outro rei está vindo contra ele com 20.000 soldados. Então, antes de entrar na batalha, antes de travar a guerra contra esse outro rei, que vem com 20.000 soldados, ele precisa sentar, ponderar e avaliar as condições que ele tem para a batalha. O objetivo de Jesus aqui não é ensinar táticas militares, mas é mostrar que decisões importantes não podem ser tomadas por emoção. Elas precisam ter reflexões sérias. As duas ilustrações formam uma unidade de pensamento aqui. A primeira nos ensina: olhe antes de se jogar, olhe antes de saltar. Agir sem planejar é terrível. Nós ainda não superamos, pelo menos eu não, a notícia do que aconteceu há poucos dias lá numa cidade no interior de São Paulo, que a moça foi brincar lá naquela corda, naquele pêndulo, e 3 rapazes lançaram a mulher sem olhar se a corda estava presa nela. E ela acabou sendo arremessada lá e morreu. Lançar a garota sem prender a corda acabou tirando a vida dela. É exatamente o ensino de Jesus aqui. Não dá para se jogar sem conferir primeiro se a corda não está presa. E a segunda, Jesus lembra: mas você vai precisar saltar. Não tem como voltar atrás. Você está na batalha. A primeira, ele tinha a possibilidade de não construir. Ele tinha que avaliar primeiro para começar. Mas ele tinha a opção de não começar. A segunda parábola, Jesus está mostrando uma situação real de guerra. O rei estava com o seu exército no campo de batalha. E ele olha e vê vindo contra ele um exército com 20.000 soldados, e ele tem só 10.000 soldados. Então, neutralidade não é possível aqui. Ele tinha duas opções. Ele avaliava se ele entrava na guerra e vencia a guerra com menos gente que o outro rei, ou então ele levantava a bandeira branca e se rendia, poupava a vida do seu exército, perdia a guerra e não entrava no campo de batalha. Mas ele não poderia ser neutro. Ele já estava no campo de batalha. É importante a gente perceber que Jesus não está tentando afastar pessoas do reino. Dá a impressão que Jesus está falando para as pessoas desistirem, para as pessoas não abraçarem a causa dele. Mas do contrário, Jesus está impedindo que as pessoas sigam a ele por entusiasmo, por emoção, por oba-oba, por seguir o que o outro está fazendo, eu também vou fazer. Jesus não quer que alguém siga a ele de verdade por emoção. Jesus quer seguidores que são conscientes, verdadeiramente, daquilo que estão fazendo, de onde se lançaram para fazer. Sabe por quê? Porque quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás depois. Ele tem que seguir em frente. Não dá para renunciar, não dá para desistir no meio do caminho.
É impossível perceber que Jesus está criando uma doutrina, um conceito no coração dos discípulos e dizendo para eles que não vai ser fácil. Não entra nessa por impulso, porque não vai ser fácil. É isso que Jesus está dizendo. Jesus mesmo diz a eles depois: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. As grandes multidões acompanhavam a Jesus, mas só que a grande maioria não compreendia que ele era o próprio Deus. E nem compreendia o significado do porquê que estavam seguindo a Jesus. E Jesus nunca manipulou pessoas por meio da emoção. Jesus nunca prometeu facilidades. Jesus nunca escondeu a cruz para aumentar o número de discípulos e de seguidores. Por isso que insistentemente a gente bate nessa questão de quantos por aí que têm usado os púlpitos para tentar lubridiar a fé das pessoas, para prometer aquilo que o Evangelho não promete, para prometer vida fácil, para prometer dinheiro, para prometer vida boa aqui nessa terra, para prometer saúde, para prometer cura para qualquer tipo de doença. O Senhor é capaz de mudar a situação financeira da vida de uma pessoa. Eu não duvido disso. O Senhor é capaz de dar coisas boas para os seus filhos. Ele mesmo diz: se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, imagina o nosso Pai Celestial se não tem boas coisas para dar para os seus filhos. Eu não estou dizendo que Deus não é capaz de fazer isso. Eu não estou dizendo que Deus não é capaz de curar uma enfermidade de quem está numa cama, prestes a morrer, e o Senhor estende a mão e cura e dá mais anos de vida para essa pessoa. Eu não duvido. Agindo Deus, ninguém pode impedir. O errado é falar que o Evangelho é isso, que o Evangelho são promessas rasas dessa forma, que se você se entregar para Jesus, tudo vai mudar na sua vida. Isso é o errado. O Evangelho não é isso. Jesus deixa claro para os seus discípulos: seguir a Jesus é tomar a cada dia a sua cruz. Só que por um motivo muito maior. Um motivo muito melhor. Há uma grande diferença entre conversão e empolgação religiosa. Muitas pessoas começam com entusiasmo, mas nunca calcularam o risco e o custo de servir a Deus verdadeiramente. Pessoas que gostam dos benefícios do Evangelho, mas que não querem o senhorio de Cristo na sua própria vida. Querem o céu, mas não querem a cruz. Querem o perdão, mas não querem se submeter verdadeiramente a Jesus. Querem um Salvador, mas não querem um Senhor governando a própria vida. É exatamente por isso que nós demoramos para reconhecer alguém como membro da igreja. Porque não pode ser fogo de palha. Não pode ser por empolgação momentânea. Precisa ter convicção. Precisa ter um verdadeiro entendimento do que é o Evangelho. Precisa ter convicção se verdadeiramente Cristo é o Senhor da sua própria vida. Por isso que Jesus insiste que o discipulado não é uma decisão impulsiva. Ele exige reflexão. Ele exige cálculo. Ele exige que tenha que ter uma decisão que seja consciente. O discípulo precisa entender que a cruz precede a coroa e que o sofrimento vem antes da glória. A coroa está garantida para os que forem salvos por Jesus, mas no mundo tereis aflições. Antes da coroa, primeiro vem a cruz. Antes da glória, primeiro vem o sofrimento. Quem não quer passar por sofrimento, quem não quer carregar a sua cruz, nunca vai conseguir receber a glória de Deus. Seguir a Jesus implica
em abrir mão do direito de governar a própria vida. E é isso que a maioria das pessoas não querem. Ninguém quer ter a vida governada por Deus. As pessoas querem ser o Senhor da sua própria vida. Isso significa reconhecer que o Senhor, Ele é o governante sobre o nosso tempo, sobre os nossos recursos, sobre os nossos planos, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas prioridades. Jesus precisa ser o governante da minha vida e não os meus próprios pensamentos. Porque Jesus não é apenas Salvador, Ele também é Senhor. Jesus não pede uma parte da vida, Ele exige toda a vida. Quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Nós já refletimos sobre isso em alguns domingos atrás. O versículo 33 é a conclusão das duas parábolas. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Versículo 33 aí. Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Essa expressão é uma das mais radicais do Evangelho. Não é uma sugestão, é uma constatação. Quem não quer renunciar não pode ser discípulo. Jesus não está ensinando que todos os discípulos devem necessariamente desfazer de todos os seus bens, mas que nada pode ser considerado intocável. A palavra usada por Lucas aqui traz a ideia de despedir-se sem olhar para trás. Tudo que eu tenho é bênção de Deus na minha vida, mas tudo que eu tenho não pode ser senhor da minha vida. Deus pode me dar todas as coisas desse mundo, todas as riquezas. Se a gente olha para Abraão, para quantas personagens da Bíblia eram pessoas extremamente ricas e prósperas. Mas só que, às vezes, uma coisa simples na nossa vida ocupa o lugar de Deus. A gente não quer abrir mão de coisas pequenas, insignificantes por causa de outra pessoa. E às vezes a gente pede para Deus nos dar uma grande fortuna. Se a gente não é capaz de abrir mão do pouco que tem por amor a Deus, por que Deus teria que dar para nós tantas as outras coisas? Será que com o pouco que a gente tem já não demonstra que o nosso coração está tão apegado aqui nessa terra? Imagina se tiver tantas outras coisas. Como seria então o nosso coração diante de tantas riquezas? Jesus não está ensinando que todos os discípulos devem desfazer dos seus bens, mas está ensinando que nada na nossa vida pode ser intocável. Cristo tem que ser prioridade. É a famosa frase popular aí, né? Caixão não tem gaveta. Acho que todo mundo já escutou essa, né? Sabe por quê? Porque ninguém leva nada. Então nada pode impedir o meu relacionamento com Deus. Porque nós não vamos levar nada quando nós estivermos diante do tribunal de Deus. O discípulo vive com mãos abertas. Tudo que possui pertence a Cristo. Casa, dinheiro, carreira, tempo, dons, sonhos, projetos, já não devem ser administrados mais em prol do nosso próprio interesse, mas deve ser colocado diante da glória do Rei. Os irmãos estão compreendendo isso? Se a gente olhar para a palavra de Deus, desde a queda, o homem vem tentando preservar a sua autonomia. No Éden, Adão e Eva queriam governar a própria vida. Por isso que cederam à tentação da serpente e desobedeceram a Deus. O pecado é, na sua essência, uma declaração de independência de Deus. O pecado é uma rebeldia contra Deus. Cada vez que nós pecamos, nós estamos tirando Deus do trono da nossa vida, do nosso coração, e assentando no lugar dele, dizendo que eu posso contrariar o que Deus quer que eu faça, porque quem manda na minha vida sou eu e não é o próprio Deus.
Essa é a verdadeira definição do pecado. O pecado é a rebeldia de dizer: quem manda no meu coração não é Deus, sou eu mesmo que governo a minha vida. Só que o Evangelho, ele não apenas nos livra da culpa do pecado, mas ele nos reconcilia com Deus. O Evangelho, ele deixa o nosso coração tão sereno, que a gente não se importa mais de estar na frente das coisas. A gente quer que o Senhor governe a nossa própria vida. A graça que perdoa é a mesma graça que produz rendição e que faz discípulos fiéis e leais ao Senhor. Por isso, seguir Jesus não é acrescentá-lo à agenda da nossa vida. Não é ver o lugarzinho que está sobrando ali e falar: vamos ver se dá para encaixar Jesus aqui hoje, na minha segunda-feira, na minha quarta-feira, no meu domingo. Vou reservar algumas horas para ele no domingo à noite. Domingo à noite das 7h10 da noite até as 8h59 é de Deus, tá bem? Porque eu nem quero chegar antes do culto começar. Eu quero esperar 10 minutos, tá todo mundo sentado para depois eu chegar. Aí essa 1h20 eu dou para Deus. Porque na hora que fala amém, eu perna para quem tem e vou embora. Porque Deus é só essa 1 horinha da minha semana. Olha só. Quem é prioridade no nosso coração? Aqui nós encontramos uma verdade preciosa. Antes de exigir que nós renunciemos a tudo, Jesus renunciou a tudo por nós. Filipenses diz isso. Que ele se esvaziou. Ele mesmo sendo Deus. Ele abriu mão da sua glória porque ele quis. Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele se entregou voluntariamente. Ele se esvaziou. Nenhum esvaziamento nosso pode ser comparado com o que Jesus fez, porque nenhum de nós somos Deus. Nenhum de nós temos uma glória, um poder tão infinito como Jesus tem. E ele resolveu abrir mão disso para vir aqui se humilhar e dar a vida por pecadores miseráveis como eu. O chamado à renúncia não nasce de um Cristo distante, mas nasce daquele que sofreu, que pisou aqui nessa terra, que sentiu o mesmo que nós sentimos, que não pecou, que se entregou naquela cruz. Na prática, isso significa que o discipulado não pode ser construído sobre decisões superficiais. Não basta dizer que ama a Cristo. É preciso perguntar se a sua vida realmente está debaixo do senhorio de Jesus. Precisamos reavaliar o nosso coração. Se as coisas materiais determinam as nossas prioridades e não Cristo, é hora de recalcular os custos para ser discípulo de Jesus. Se os nossos planos profissionais estão acima da vontade de Deus, é hora de calcular os custos. Se você deseja os benefícios do Evangelho, mas não quer abrir mão do controle da própria vida, é hora de calcular os custos de ser um seguidor de Jesus. Se tem área na sua vida que você considera intocável, essa parte ninguém mexe. Né? Dinheiro, carreira, amizade, namoro, conforto, reputação, sonhos pessoais, é hora de calcular o custo. Porque ninguém entra no reino sem a graça do rei. Ninguém pertence ao reino sem se render à pessoa do rei. E a pergunta que Jesus coloca diante de nós não é se vale a pena segui-lo. A pergunta é se existe algo nesse mundo que vale mais do que Jesus na nossa vida e no nosso coração. João Calvino resumiu essa verdade com palavras memoráveis. Ele disse o seguinte: eu deixei tudo por Cristo e eu encontrei tudo em Cristo. Essa frase é fantástica. Agostinho de Hipona fez uma bela declaração sobre isso também nas Confissões. Ele diz assim, Senhor,
Tu feriste o meu coração com a tua palavra e eu te amei. Eu sei que é difícil te seguir, mas também sei que é impossível te deixar. No fim das contas, a renúncia do discípulo não é perda, é um ganho que nada nesse mundo é capaz de repor. Quem entrega tudo a Cristo descobre que nada pode se comparar à riqueza que só pertence a Ele. O discipulado não é impulsivo, não é emocional. Ele exige considerar o custo e render-se totalmente ao senhorio de Cristo, o que vale a pena. Vamos para a última parte do texto aí, versículos 34 e 35. Cristo exige uma perseverança que não pode perder o sabor. Depois que Jesus fala da supremacia dele no coração do discípulo, que fala sobre a necessidade de calcular o custo do discipulado, Jesus conclui aí com uma imagem simples, mas fácil de entender. Todo mundo consegue saber o sabor do sal e a importância do sal. Não sabe? Tem alguém aqui que não sabe para que serve o sal? Tem alguém aqui que nunca experimentou o sabor do sal? Come uma comida sem sal que você vai descobrir o sabor do sal. Ou come uma comida com muito sal que você também vai descobrir o sabor do sal. Porque o sal, ele é forte no resultado. E Jesus usa essa figura para encerrar o ensinamento dele aqui no capítulo 14. O chamado ao discipulado não é apenas um chamado para começar bem, mas para permanecer fiel até o fim. Jesus diz: o sal é certamente bom. Caso, porém, ele se torne insípido, ele se torne sem sabor, como que a gente pode restaurar o sabor do sal quando o sal perde o seu sabor? Jesus para por aí. Naquele tempo, o sal ainda era muito mais valioso do que é para nós hoje. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem geladeira, tem freezer para conservar os alimentos. Naquela época não tinha eletricidade. Então, como que se conservava os alimentos? Utilizando o sal. A vida cotidiana dependia do sal. Em uma época que não tinha os recursos que a gente tem, o sal sustentava a vida, porque preservava tudo que a pessoa tinha ali. Para Jesus dizer que o sal certamente é bom, é porque ele cumpria com excelência a função que o sal tinha naquele momento. A sua utilidade, ela não estava no querer ou não usar o sal. Ela estava na essência do objetivo principal do porquê que precisava usar o sal. Da natureza do sal, que era, para além de temperar, conservar sem estragar os alimentos. Ao contrário do sal refinado que a gente conhece hoje, né? O sal encontrado na Palestina era muito impuro. Ele era muito misturado com impurezas, né? Com o tempo, os elementos salinos, né? Eles eram dissolvidos e ficava apenas um tipo de resíduo esbranquiçado, que parecia com sal, mas que já não era mais sal, porque não tinha mais a propriedade que o sal tinha. Ele mantinha a aparência de sal, mas perdia a função do sal. E essa imagem que Jesus aplica para os seus discípulos. O verdadeiro discípulo é chamado para ser uma influência santa nesse mundo. Sua presença deve retardar a corrupção moral ao seu redor e apontar para a beleza da vida centrada em Deus. O discípulo foi chamado para fazer a diferença na família, no trabalho, na igreja, na sociedade. Jesus olha para os seus discípulos e diz: você é o sal da terra.
Mas Jesus também faz uma advertência. Há pessoas que conservam a aparência da religião, mas perderam a essência do discipulado. Aqui Jesus continua confrontando aqueles que possuíam conhecimento, que frequentavam as sinagogas, que conheciam muito bem a linguagem da religião, mas que já não tinham a mesma devoção, a mesma fidelidade e o mesmo compromisso com Cristo. Gente assim continua aparecendo sal, mas não é mais sal, porque perdeu a qualidade do sal. Tem aparência, mas não tem vida. Tem cara de sal, mas não tem sabor de sal. Não tem as propriedades do sal. Por isso que Jesus pergunta, como que vai restaurar o sabor do sal depois que ele perde? Essa resposta implícita é perturbadora, né? Porque não tem como restaurar o sal que perdeu o sabor, que perdeu a sua propriedade. Ele não presta para mais nada, nem para a terra, nem para adubar o solo. Ele presta. A única coisa que ele serve é para ser lançado fora. Sabe quando alguém de propósito acumula uma grande quantidade de lixo orgânico e deixa aquilo se decompor para ele reduzir e vai formando um substrato que depois é utilizado para adubar uma horta, para adubar uma plantação? Jesus fala que o sal nem para isso não serve, nem para esterco não serve mais se ele perder o sabor. Jesus está ensinando aqui que um salvo, ele tem a vida, que não tem como perder o sabor. Dá a impressão, alguém pode pensar que é possível perder a salvação porque o sal está perdendo o sabor. Ao longo do Evangelho e de toda a Escritura, nós aprendemos que aqueles que pertencem verdadeiramente a Cristo são preservados pela graça de Deus até o fim. O alerta aqui é contra o discipulado nominal. Olha o que Jesus está falando acima na sequência do texto. É contra uma profissão de fé que nunca foi acompanhada de uma entrega verdadeira e genuína diante de Deus. É contra aquele que parece que é salvo, mas não é salvo de verdade. Contra aqueles que dizem que creem em Jesus apenas de boca para fora, mas que o coração está distante de Deus. O problema não é alguém perder a salvação, mas alguém demonstrar pelos frutos da vida que nunca verdadeiramente foi salvo pelo Senhor. Que só fala que foi salvo, mas que não foi salvo coisa nenhuma na sua vida. Ao longo do ministério de Jesus, pensa quantas pessoas que começaram a seguir a ele e depois desanimaram pelo caminho. Alguns se entusiasmavam com seus milagres, outros admiravam o seu ensino. Muitos acompanhavam enquanto era conveniente, depois que não era mais, parava. Mas quando o custo a pagar ficou evidente, voltaram para trás, desistiram. Em Lucas 18, Jesus dá um exemplo disso. Quando o jovem rico o procura para segui-lo. Mas quando Jesus diz a ele que precisava abandonar tudo que tinha para seguir a Jesus, o que ele faz? Desiste. Judas andou com Jesus, ouviu os ensinamentos de Jesus, testemunhou os milagres de Jesus, sentou e comeu na mesma mesa que Jesus comia, colocou a mão no mesmo prato de pão que Jesus colocou a mão para comer, mas nunca teve o seu coração verdadeiramente rendido ao Senhor. Um outro exemplo é Demas, que amou o presente século. O perigo do discipulado superficial sempre acompanhou a igreja. Sempre vai ter gente que se diz seguir a Jesus, mas só que é de boca para fora. E não estranhe se isso pode acontecer no nosso meio. Em Mateus 13, 24 a 30, Jesus ilustrou essa realidade na parábola do joio e do trigo. Na mesma plantação crescem juntos o trigo e o joio. Aos olhos humanos,
durante muito tempo os dois parecem semelhantes. Parece que é a mesma coisa. O trigo é o ramo que tem os grãos, que depois vão ser beneficiados e virar a farinha. O joio é aquele ramo igualzinho de trigo, só que é estéril, não tem semente, né? É só palha. E os dois vão crescer juntos. E quem que pode cortar? Somos nós? Não. Só Jesus vai fazer a separação entre o joio e o trigo. Aos olhos humanos, durante muito tempo, ambos podem parecer semelhantes. Frequentam os mesmos lugares, conversam sobre os mesmos assuntos, ouvem a mesma mensagem, cantam os mesmos hinos, mas a diferença vai aparecer com o tempo e vai ser plenamente revelada no dia da colheita. E Jesus diz que quem corta é Ele, e não somos nós. Nem todos os que estão na igreja pertencem ao reino. Nem todos os que começaram a caminhada vão terminar a caminhada bem. O verdadeiro discípulo não é aquele que apenas começou a seguir Jesus, mas é aquele que persevera até o fim, mostrando pela sua permanência que ele sempre pertenceu a Jesus e ao reino de Deus. Por isso que essa passagem, ela nos conduz a uma das grandes doutrinas da palavra de Deus, a perseverança dos santos. Aqueles que pertencem ao reino não são apenas os que começam a caminhada, mas são aqueles que perseveram nela e são fiéis até o fim. A fé salvadora é uma fé que persevera, é uma fé que nunca volta atrás. Não porque o discípulo seja forte por si mesmo, mas porque Cristo sustenta aqueles que pertencem a eles. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo, eu vivo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a convicção das Escrituras. Se a gente olhar com bastante interesse, nós vamos conseguir entender essa questão. O Deus que chamou Israel para ser luz para as nações, ele viu repetidas vezes esse povo traindo ao Senhor, se prostituindo com outros deuses, se tornando estéreis espiritualmente diante de Deus. Os profetas denunciaram ao longo de todo o tempo uma religião que conservava a aparência, mas que na realidade estava longe de Deus. Jesus confronta os fariseus por causa disso. Era gente que defendia a lei, mas era gente que vivia longe de Deus. Jesus chega ao ponto de olhar para eles e dizer: vocês parecem um sepulcro caiado. Por fora está bonitinho, arrumadinho, pintadinho, mas por dentro só tem podridão. Só tem coisas ruins. Agora Jesus chama os seus discípulos para serem aquilo que Israel falhou em ser. E finalmente, o próprio Cristo demonstra que onde nós falhamos, Ele permanece perfeito e fiel, porque Ele é o nosso Deus. O servo sofredor foi fiel em todo o tempo àquilo que ele precisava fazer, sem jamais perder o sabor. Jesus jamais abandonou a sua missão e permaneceu fiel até a morte, e a morte de cruz. Deus assume a forma humana e se entrega para fazer aquilo que nenhum humano é capaz de fazer. Ele nos substituiu naquela cruz para pagar o preço do nosso pecado. Nós perseveramos não porque nós somos fortes, nós perseveramos porque Jesus perseverou primeiro. Nós permanecemos fiéis porque Ele permanece fiel e não pode negar a si mesmo. Nós continuamos porque Jesus Cristo não desistiu de nós. A nossa esperança não está na força das nossas mãos, mas está na fidelidade daquele que prometeu completar a boa obra em nós. É isso que a palavra de Deus nos mostra em Filipenses. Aquele que começou boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia
de Cristo Jesus. Essa segurança não anula a advertência, pelo contrário, ela torna ainda mais necessária. Jesus conclui dizendo aí no texto: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essas palavras são um chamado para a nossa autoavaliação. As palavras de Jesus nos obrigam a perguntar se nós somos próximos das coisas de Deus ou se nós realmente pertencemos ao reino de Deus. Na prática, isso significa que não basta ter começado bem. Não basta lembrar do dia que foi batizado, daquele retiro que mudou a sua vida, da emoção que você experimentou anos atrás, quando você chegou à comunhão com a igreja. A pergunta deve ser: hoje Cristo continua sendo o Senhor da minha vida? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Você ainda ama a palavra de Deus com o mesmo entusiasmo que se amava no início? Você ainda luta todos os dias, constantemente contra o pecado? Você ainda deseja obedecer a Cristo acima de qualquer outra voz desse mundo? Você ainda encontra alegria em servir e agradar ao Senhor Jesus naquilo que você faz? Ou a fé se tornou apenas uma tradição, uma aparência, uma rotina que não tem vida? Talvez, irmãos, aos olhos dos homens, muitos continuam parecendo sal. Mas Jesus, que conhece até a intenção do nosso coração, ele não está interessado apenas na aparência. Aparência, a gente pode enganar qualquer pessoa, mas o sabor, quem experimenta, é só o dono da seara. É Jesus que consegue entender quem verdadeiramente nós somos e se nós verdadeiramente pertencemos a Ele. É Ele que sonda a realidade do nosso coração. E Ele nós não conseguimos enganar. O reino não pertence àqueles que apenas começam a caminhada, mas àqueles que permanecem fiéis até o fim. E a boa notícia é que aquele que nos chama à perseverança é o mesmo que prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Meus irmãos, não se contente em parecer um discípulo. Persevere, permaneça, continue seguindo a Jesus, porque no reino de Deus, mais importante do que começar bem é terminar bem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os verdadeiros discípulos permanecem fiéis e úteis no reino de Deus até o fim. O verdadeiro discípulo serve. O verdadeiro discípulo se entrega. O verdadeiro discípulo renuncia. O verdadeiro discípulo tem alegria em servir a Jesus até o fim. Para nós concluirmos aqui, você percebeu que Jesus não estava procurando aumentar o número dos seus seguidores, mas revelando quem verdadeiramente pertence a Ele, pertence ao seu reino? Diante das multidões, Ele não esconde as exigências aos discípulos. Ele não faz parecer fácil para ganhar seguidores, para ganhar adeptos. O reino não é para admiradores ocasionais, mas para discípulos rendidos, que estão dispostos a pagar o custo de ser um verdadeiro discípulo de Jesus e receber dele a coroa da glória. Pertencer ao reino exige colocar Cristo acima de qualquer coisa, acima de qualquer outro amor na nossa vida. Ser discípulo de Cristo significa entregar-se totalmente ao senhorio de Jesus e permanecer fiel até o fim. Em outras palavras, pertencer ao reino exige amar a Cristo em primeiro lugar, renunciar a tudo e perseverar até o fim. Por isso a pergunta que permanece, de novo, não é se você admira a Jesus, mas é se você verdadeiramente pertence a Jesus. Cristo ocupa o primeiro lugar no seu coração? Há alguma área da nossa vida que nós precisamos renunciar para deixar que Cristo verdadeiramente seja Senhor?
Será que a nossa fé é apenas uma lembrança do passado? Ou ela é uma perseverança viva que move e entusiasma a nossa vida, o nosso coração, cada dia, cada momento, cada manhã que a gente acorda com alegria de mais um dia eu estou debaixo da graça de Deus e da soberania de Deus. Mais um dia eu quero viver para agradar ao meu Senhor. Mais um dia eu quero viver para fazer a diferença onde Deus me colocar para caminhar. A boa notícia é que aquele que exige tudo em nós é o mesmo que fez tudo por nós primeiro. Antes de nos chamar a tomar a cruz, ele tomou a cruz dele no nosso lugar. Antes de nos chamar a renunciar, ele se entregou por nós. Antes de nos chamar a perseverar, ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Portanto, irmãos, saia daqui não se contentando em ser apenas mais um na multidão. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Ame a Jesus acima de qualquer coisa. Que Jesus seja o primeiro amor, a prioridade no nosso coração. Entregue-se ao senhorio de Jesus na sua vida e persevere firme, mesmo que tenha adversidades pelo caminho. Não perturbe o seu coração. Confie que Jesus está caminhando com você e Ele estará conosco até o fim. Que o Senhor nos ajude a fazer isso para a glória e louvor do nome dEle. Amém? Vamos orar mais uma vez? Na sequência nós vamos cantar mais um hino de louvor ao Senhor. Reflita enquanto você canta. Vamos orar?